Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder estar compartilhando aquilo que Deus tem falado aos corações sedentos. E nesses dias a gente tem conversado um pouquinho sobre o livro de Colossenses. Nós começamos falando, o livro de Colossenses é um livro extremamente profundo, sobre oração. Ontem nós falamos da pessoa de Jesus Cristo e hoje nós vamos falar sobre uma disciplina espiritual. E isso é entender a Bíblia expositivamente. É entender o contexto de um livro e o que aquilo de fato quer ensinar pra gente. E olha o que a palavra, olha a grande lição que a gente aprende de hoje. Sabia que uma vida de intimidade com Jesus requer fidelidade nossa, baseada em uma disciplina imutável? O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, do versículo 21 ao versículo 23, ensina: Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então ontem nós vimos de uma maneira bem detalhada quem é a pessoa de Jesus Cristo. E chegou-se à conclusão clara que o desejo dele, o desejo do Papai, o desejo de Deus, o desejo do próprio Jesus é fazer uma morada em nosso coração. E fazer morada não significa visitações. Fazer morada significa vir, habitar e ficar. Esse é o grande desejo do coração do Papai. Esse é o grande projeto de Deus. Resgatar uma sociedade decaída, resgatar pessoas perdidas como eu e você, e nos levar a um nível de relacionamento com o Papai em que nós apenas começamos e não terminamos. A gente vive essa vida relacional com Deus de maneira constante, íntima. Então, acima o texto declara que através de Cristo nos tornamos amigos do Papai, vivendo uma constância, ou seja, habitando em sua presença, sem qualquer mancha, sem qualquer sentimento de culpa pela vida passada, porque o próprio sangue de Jesus nos lavou, o próprio amor de Jesus nos resgatou, não é por benefício meu nem seu, mas é unicamente por causa dele, por ele e para ele. É somente por isso. Contudo, olha o que o texto ensina, é preciso dar continuidade, como em qualquer relacionamento. Se você começa uma relação de amizade com uma pessoa e simplesmente cessa, não procura a pessoa, aquela relação ela não vai crescer, ela não vai frutificar. Então o que o texto está ensinando é que é preciso dar continuidade a este estilo de vida, sendo fiéis, tendo por alicerce a rocha que é Cristo, vivendo em oração constante. E a gente aprendeu que a oração constante é ser apaixonado pela Bíblia, se alimentar todos os dias com a intenção de ouvir a voz de Deus e crescer espiritualmente e passar o dia inteiro conectado com Ele, ou seja, batendo um papo como se fala com um amigo. Esse é o grande segredo. A gente ouve a voz do Papai através da palavra de Deus, da Bíblia, e passa o dia inteirinho conectado com Ele, conversando com Ele, como um grande amigo, como um grande Papai, como aquele que nos supre em tudo, espiritualmente
primeiramente e materialmente, recheando a vida assim, como o próprio texto diz, com a esperança dos céus, exalando a adoração. De que forma? Servindo ao próximo, porque aí você se enche da presença de Deus, se enche da intensidade de Deus, se enche de uma esperança, e como consequência disso, você serve ao próximo através de simples atitudes que trazem o sobrenatural de forma natural. E qual é o segredo para tudo isso? Uma fome e uma sede da intimidade com Deus como nosso foco total. Que você tenha uma segunda-feira intensa, que você tenha uma segunda-feira abençoada, que você possa fluir na presença de Deus, que você possa se derramar na presença do Papai e que nós possamos ter essa constante e intensa disciplina espiritual para sempre estarmos com a nossa vida firmada na rocha, conectados e disciplinados em Cristo, para buscarmos essa intensidade da presença de Deus, da intimidade, do relacionamento com o Papai, como um foco de vida, como um propósito, como uma disciplina, dia a dia. E aí a gente vai ver esse mundo, esse nosso seio social ser modificado, porque através da nossa vida, a presença do Papai vai fluir como um rio, vai fluir algo intenso. Intimidade com Deus, foco total. Tenha um excelente dia e um beijão no coração de vocês. Até mais.